o momento da necessidade. Mas qual é o momento da necessidade? De que necessidade ele está falando? E que tipo de ajuda Deus nos oferece nessa necessidade? Certamente ele não está pensando que o momento da necessidade é aquele dia em que você está fazendo uma entrevista de emprego, não é o dia em que você está fazendo a prova do vestibular, não é o dia em que você está parado na 23 de maio ou na Marginal e começa a cair o dilúvio. Não é disso que ele está falando. O momento oportuno não é o momento do sequestro relâmpago. O momento oportuno, ele não pensava nessas coisas. Ele não estava pensando nas circunstâncias da nossa vida. Como se nós gritássemos a Deus e Ele viesse para remediar a nossa situação. Quando lemos a Bíblia, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. E aqui nesse texto, um detalhe que não pode passar despercebido é o portanto do versículo 14. Portanto, isso significa que tudo que ele vai dizer a partir do portanto tem a ver com tudo que ele disse antes. Ele vem desenvolvendo um raciocínio. E a partir do raciocínio que desenvolve, ele diz, portanto, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos e aproximemo-nos do trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia. O que é que acontece em nossas vidas que nos coloca nessa situação de necessidade de nos apegarmos à nossa fé e de nos aproximarmos do trono da graça de Deus? Se você olha essa carta aos Hebreus, ninguém sabe quem escreveu essa carta. Orígenes, lá no 3º século, disse, na verdade, que só Deus sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus. E essa é uma carta que não foi escrita para uma igreja específica, para uma localidade específica, mas para os judeus convertidos. E no capítulo 1, o autor da carta se preocupa em mostrar a primazia de Jesus sobre os anjos dos céus e também desenvolve um raciocínio demonstrando a primazia de Jesus, inclusive sobre Moisés. E aí, então, ele começa a fazer uma comparação entre a jornada do povo de Israel, que sai do Egito em direção à terra prometida, Canaã, mas fica perambulando e peregrinando no deserto durante 40 anos, passando as suas dificuldades, e inclusive praticamente toda a primeira geração que sai do Egito, é liberta da escravidão do Egito, morre no deserto e não chega na terra prometida. O autor dessa carta aos Hebreus está dizendo, olha, é possível que você saia do Egito e não chegue ao melhor de Deus para a sua vida. É possível que você atravesse também um deserto e que enquanto atravessa o deserto, você acabe se perdendo de Deus e não desfrute do descanso, da bênção e da bondade de Deus para você. Olha aí, por exemplo, o capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Está fazendo uma advertência, cuidado. Vocês vão acabar se desviando de Deus. Capítulo 2, versículo 18. Por que é que vamos nos desviar de Deus ou corremos o risco de nos desviarmos de Deus? Porque estamos em tentação. E o que é a tentação? A tentação é justamente esse momento quando nos aparenta melhor fazer qualquer outra coisa do que fazer a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus contraria uma expectativa, um desejo, uma condição, exige um sacrifício. E quando nos vemos nessa situação, a vontade de Deus é colocada sub júdice e parece não ser a melhor coisa. Esse é o momento da tentação. Capítulo 2, versículo 18. Estamos sendo tentados.
assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Capítulo 3, versículo 8. O final do versículo 8 diz que durante o tempo da provação no deserto, ele está comparando a nossa vida aqui a uma travessia do deserto. Ele está dizendo mais ou menos que a situação desses judeus convertidos, espalhados, dispersos, misturados ali no Império Romano que os perseguia, é muito semelhante àquela situação de um povo que sai da escravidão do Egito e atravessa o deserto. Para nós, parece mesmo que esse aqui é o Vale de Lágrimas. E ele está dizendo, cuidado, que no Vale de Lágrimas você vai acabar se desviando de Deus e cedendo à tentação. E aí no versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim, cuidado, porque o seu coração pode se desviar, não reconhecer os caminhos de Deus, e a ira de Deus se levanta sobre você. Ele diz aí, por isso fiquei irado contra aquela geração. Deus dizendo daquela geração que saiu do Egito. Fiquei irado contra aquela geração. Por quê? Porque o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Então no versículo 12 do capítulo 3, ele diz, cuidado irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 3, versículo 16. Deus está se referindo àquela geração que saiu do Egito, atravessou o deserto, rumo à terra de Canaã. Capítulo 3, 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, isto é, morreram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi a aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Aí já temos umas palavrinhas mais complicadas. Rebeldia, rebelião, desobediência, incredulidade. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, cuidado, você vai ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado, você vai acabar deixando que o seu coração se torne perverso e incrédulo, e você vai se tornar desobediente. Capítulo 4, versículo 2. As boas novas foram pregadas também a nós, as mesmas que foram pregadas a eles, estão sendo pregadas a nós. Mas de nada adiantou a eles, de nada lhes valeu. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Incredulidade. Capítulo 4, versículo 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim,
aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ora, qual é o momento da necessidade? O momento em que a fé está vacilando. Qual é o grande risco que estamos correndo? O risco de perder a fé. O risco de nos tornarmos incrédulos. O risco de nos tornarmos desobedientes. O risco de nos tornarmos rebeldes. O risco de darmos as costas para Deus. E é possível, sim, que nas circunstâncias da sua vida, e, parênteses, principalmente quando você alimenta a respeito de Deus expectativas que não deveria alimentar. Você espera de Deus coisas que não deveria esperar. E aí você passa pelo tempo da necessidade, da angústia, da tribulação, simbolizado ou representado pelo deserto. E aí você começa a ficar amargurado e amargurada com Deus. Você não vai blasfemar de cara, você vai ficar amargurado. Aquele um pouquinho ressentido, assim. Por que a gente está passando por isso? O que Deus quer? Você começa a orar de maneira assim, temerosa, mas um pouquinho audaciosa, dizendo, Deus, não estou entendendo qual que é a sua. Onde o Senhor quer chegar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo fazer? E aí você fica dizendo assim para Deus, estou aqui, me ensina, não estou recusando não, Deus. Fala comigo. Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Só que aí já tem uma certa oração assim piedosa, mas um pouquinho misturada com a murmuração, sabe? E com uma queixa de que Deus está deixando a dele e não está fazendo aquilo que lhe compete ou aquilo que você espera que ele faça. Aí brota aquela certa amargura no seu coração. Aí sabe o que vai acontecendo? Você vai esfriando. Você vai esfriando. Seu coração, que era quente em relação a Deus, ele vai esfriando. Aí você que buscou tanto na palavra, você já não lê tanto a palavra. Você que buscou tanto em oração, você já não ora tanto, porque você já orou, né? Você que estava comprometido em servir, comprometido e se dedicando, na hora em que você precisa, não vem o que você espera, aí você tira o pé do acelerador e de uma pessoa engajada, você se torna praticamente uma observadora das experiências de fé. Aí você liga o seu radar e começa a pensar e ver o que está acontecendo com os outros, mas você já esfriou. A partir de um momento, você não apenas esfriou, mas você se tornou cínico e cético. Quando alguém diz para você assim, Deus te ama, você dá um sorrisinho. Deus é bom, você... Só se for com os outros. Deus está cuidando de você. Você acredita mesmo nisso? Aí o seu coração já está bem machucado. Você saiu daquela leve murmuração, caiu no esfriamento e chegou num estado de descrédito, ceticismo. Você dá de ombros. Praticamente o evangelho para você se torna apenas e tão somente algo que está dentro de você como uma experiência cultural, do mesmo jeito que está dentro da gente ser brasileiro. Mas a gente já não canta mais, sou brasileiro. Não, já. Daqui a pouco você está com raiva de brasileiro. Você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de pastor, você não quer mais saber da fé, você não quer mais saber de Bíblia, você não quer mais saber de nada.
você ganha uma certa ojeriza esse negócio todo.